Olá pessoal, hoje Tech Talks número 3 com João Roberto da Sanivale e nós vamos falar sobre codificadoras. Hoje você vai saber quais são as alternativas para fazer a serialização e a marcação de produtos em linha de produção. Certo, João? É isso aí, Rodrigo. Agradeço o convite para apresentar um assunto tão importante com relação à rastreabilidade farmacêutica e espero aí tirar as dúvidas de todo mundo. O setor eu tenho certeza que está bem informado, mas sempre surge algo com relação a isso que gera alguma dúvida ou outra. Certo, o João é especialista em codificação, ele é gerente da Sanivale e está atuando principalmente hoje atendendo a grandes clientes, a grandes contas e principalmente no setor farmacêutico. João, quais são as opções que a gente tem hoje para fazer a codificação de produtos em linha de produção? Rodrigo, a opção que tem hoje mais utilizada, com algumas experiências que temos mesmo na Europa e em outros países que já tem a rastreabilidade implementada, primeiramente a impressora Thermic Jet, que trabalha com cartucho HP. Esse foi bem escolhido, justamente por ter uma alta definição, um alto contraste de leitura, né? Uma impressora já de tinta, Thermic Jet. Sem falar que ela também é mais limpa, né? Principalmente para o meio Exatamente, farmacêutico. ela não é necessário como as que é utilizada hoje, são máquinas a jato de tinta contínuo, que é necessário um diluente, uma solução de limpeza. A Thermic Jet é um equipamento totalmente limpo, sem manutenção, não existe bomba, não existe filtro. É um equipamento muito mais simples de se trabalhar e ainda com uma resolução que pode ser alcançada até 600 dpi. Isso te garante uma melhor leitura da data matrix, um grade A, né? E sabendo escolher bem, hoje no mercado nós temos tintas de alto contraste, que você pode trabalhar com resolução menor, tendo também um grade A e ainda uma maior autonomia de utilização e tudo mais. E, por exemplo, falando de Thermic Jet e comparando ela com outros tipos de tecnologia, eu vejo que sempre as empresas estão entre Thermic Jet e laser. Quais são as vantagens e desvantagens do laser com relação à Thermic Jet? Sim. Com relação à Thermic Jet, é de fato o equipamento, a tecnologia hoje mais utilizada. Temos como experiência no mercado europeu, alguns outros países que já implementaram a rastreabilidade farmacêutica. A Thermic Jet tem a facilidade de você imprimir já em um cartucho que tenha uma aba de cor branca, normalmente sem verniz. Ele é muito simples, é muito parecido com a impressão a jato de tinta que tem hoje, só que ele oferece uma melhor resolução de 300 dpi, melhor contraste de leitura e comparado ao laser, os dois oferecem boa qualidade de gravação, mas o laser tem uma vantagem que ele não tem consumível, né? Não tendo o consumível, ele demonstra ter um payback melhor em linhas de alta velocidade, mas tem algumas empresas hoje, mesmo empresas de baixo volume de produção, baixa taxa de produção, ele acaba escolhendo o equipamento laser por não ter aí os consumíveis. Mas o laser a gente tem a questão da substituição da cabeça, né? A cabeça ela tem uma durabilidade também. Na Thermic Jet eu tenho que trocar o cartucho, mas o laser eu tenho que substituir a cabeça. Quanto tempo, quantas gravações duram uma cabeça do laser, por exemplo, cabeça de gravação? Vou voltar um pouquinho com a Thermic Jet, né? Uma dúvida é quanto tempo dura o cartucho de tinta de uma Thermic Jet normalmente? Para uma codificação de 300 dpi, que é o utilizado para gravar um data matrix ou mesmo todas as informações da rastreabilidade, em média 100 mil produtos por cartucho de 42 ml. Em cartuchos de alto contraste, de uma cor preta, viva, você consegue inclusive trabalhar com resoluções menores, aí você vai ter autonomia melhor. Com relação ao laser, você não tem esse custo com tinta, talvez um filtro de partículas, mas o tubo laser hoje em dia, você pode ter tubo laser de 45, 60 mil horas, ou até 100 mil horas de durabilidade. Isso calculando deve dar acima de 6 anos, 4, 5 anos, depende da utilização que você tem na indústria, no setor. E existem outras alternativas para determinados tipos de produto? Por exemplo, termotransferência, a própria CIJ, né, a inkjet normal, em quais casos essas outras tecnologias vão ser usadas? Exatamente. A impressora termotransferência, que trabalha com Ribble, é menos utilizada, né, mas também pode ser trabalhada.
Se utiliza muito impressora de transferência para embalagem flexível de fato, né? Se você quer gravar um Datamates em uma embalagem flexível, a impressora termotransferência é uma tecnologia que realmente resolve a situação muito bem, né? Nesse caso, a impressora CIJ, que é a jato de tinta contínuo, que algumas farmacêuticas têm hoje, ela não é muito utilizada para rastreabilidade, justamente por ter uma resolução bem baixa, eu diria próximo aí a 60, 70 dpi. Algumas impressoras hoje podem chegar a 80, 90. Então, para você conseguir um grade A, que é uma melhor leitura com sua câmera e tudo mais, esse não é tão ideal. Mas, em alguns casos, onde você tem um frasco de material plástico sem rótulo, você não tem muita opção, a não ser gravar com CIJ ou, em alguns casos, laser. A tecnologia de jato de tinta, que é utilizada hoje no mercado, no setor farmacêutico, para imprimir validade, fabricação e lote, no mercado norte-americano tem uma maior utilidade, justamente porque eles fornecem sem o cartucho, ou seja, o frasco plástico mesmo. E aí você muitas vezes grava com CIJ, ou mesmo para uma pré-serialização para controle de câmera. É menos utilizado, eu diria que próximo a 5% da utilização de todas elas. E tem também a questão da serialização das caixas de embarque, né? Sim. Então, o que você vê mais como tecnologia para fazer a serialização ali na caixa de embarque? É impressão direta na caixa de papelão? É uma print and apply? Quais são os tipos de tecnologias que a gente tem para aquela parte? Hoje, como opção para codificação da caixa de embarque, nós temos realmente o mais utilizado são as impressoras térmicas de mesa, ela que imprime a etiqueta com o ribbon, e o operador muitas vezes retira a etiqueta e aplica manualmente diretamente na caixa. Para as linhas que são automáticas, ou tem uma case packer semi-automática, ou mesmo uma totalmente automática, é muito utilizada a print apply, ou seja, aquela que imprime e aplica automaticamente, né? Isso te dá uma segurança muito maior, porque você não tem o operador ali que pode causar um erro, ele pode pegar aquela etiqueta e trocar com a caixa, e isso pode causar um erro realmente. Então a print apply é bem utilizada. Em alguns casos, já temos algumas empresas optando por impressão diretamente na caixa. Existe hoje no mercado impressão de alta resolução para impressão direta na caixa, e com isso você tem também uma ótima leitura de códigos e uma outra grande vantagem, um saving muito grande anual com relação à etiqueta, né? Da ordem de 50% a 60% de saving imprimindo diretamente na caixa. Isso te dá um resultado muito bom também de gravação. Legal. E falando de Sunny Valley, como é que a Sunny Valley está estruturada e preparada para atender o mercado farmacêutico aí nas questões relacionadas à rastreabilidade? Bom, a Sunny Valley está completando aí 40 anos de mercado, tem uma grande experiência no setor farmacêutico também, e nós temos como solução para a rastreabilidade toda a linha de codificação de equipamentos, desde termo inkjet, como foi dito aqui, laser, termotransferência, CIJ ou jato de tinta contínuo, assim como print apply, ou seja, nós temos todas as soluções de codificação para rastreabilidade farmacêutica. Assim, você escolhendo a sua solução de rastreabilidade, trabalhando com uma codificadora da Sunny Valley, você tem a certeza que terá o suporte técnico em todo o Brasil. Nós temos aí uma rede ampla de atendimento em todo o Brasil. São mais de 100 técnicos e engenheiros treinados no Brasil e no exterior. A gente, durante todo esse tempo, vem acompanhando a rastreabilidade desde o início. Sabemos bem, a gente tem um conhecimento muito bom nisso e pode realmente ajudar o setor farmacêutico nesse desafio tão grande que é rastreabilidade farmacêutica. Legal, legal. João, queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua presença, por ter compartilhado conosco essas informações. E para você que está assistindo esse vídeo, se você quiser se manter atualizado, é só se inscrever no canal, que semanalmente a gente tem liberado novos conteúdos aí relacionados à rastreabilidade de medicamentos. Quer se despedir, João? Agradeço aí o Rodrigo mais uma vez pela entrevista concedida. Espero ter ajudado o setor farmacêutico na decisão com relação à codificação de rastreabilidade farmacêutica, e conte com a Sunny Valley, experiência e know-how suficiente para te ajudar nesse desafio tão grande. Legal.
Pessoal, até a próxima e se inscreva aí no canal. Um abraço. Obrigado.